Salve, caríssimos irmãos e irmãs, que alegria! Mais um momento para juntos olharmos para a palavra do Senhor, o nosso Deus, o Deus do amor, o Deus da bondade, que nos convida a estarmos com Ele constantemente através da palavra. Quando pego a minha Bíblia na mão, quando a tenho em minhas mãos, seguramente para uma oração, e esta oração é sempre de encontro com o Senhor que a nós se revela na palavra. Então, não somente 31 ou 33 dias com a palavra na mão, mas constantemente, todos os dias de nossa vida. Assim nós vamos aprendendo a sermos semelhantes a Cristo, o Filho do Deus vivo, que vem ao nosso encontro, sempre nos solicitando a vivência do amor e da bondade. Hoje, portanto, queridos e queridas, nós olhamos para Paulo apóstolo, apóstolo dos gentios. Um personagem fascinante. Nós o conhecemos lá nos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, quando ele, de perseguidor dos cristãos, passa a ser autêntico anunciador da vontade do Senhor. Como apóstolo, um abortivo, segundo ele mesmo, mas teve uma visão esplendorosa no caminho de Damasco. Cego, ficou 3 dias com Ananias, e de repente batizado é e passa a comunicar a mensagem do Deus da vida. Ele fez 4 grandes viagens missionárias e nessas viagens ele foi conhecendo pessoas, foi preso, ao mesmo tempo da prisão evangelizava. E nós temos 13 cartas específicas de Paulo. Hoje nós vamos dar uma olhada, eu fiz aqui um pequeno resumo de todas elas, a fim de que nós juntos compreendamos. É claro que é difícil, não é? Num momento de 15, 20 minutos, até 30 minutos, para conhecermos toda essa grande riqueza. Mas fizemos esse propósito. Depois vai ficar registrado por escrito, e se você de repente, você que está nos acompanhando, desejar ter esses escritos nas mãos, até mesmo para a minha pessoa, confesso, um tanto quanto difícil, 4 anos de teologia, estudando as Sagradas Escrituras, livro a livro. Depois de um determinado tempo, olha, já são praticamente quase 30 anos de estudo aprofundado. Passado 30 anos, muitas coisas elas vão se escapando das nossas ideias, não é? Da minha particularmente. Então, torna-se um tanto quanto difícil você fazer um pequeno resumo. E é de fato, você tem que revisitar os seus escritos, não é? Aquilo que você estudou lá no passado. E como é difícil? Porque você muda e aí você vai perdendo tantas coisas, preciosidades. E refazer todo o estudo para poder transmitir, para não cair no vazio, não é? É preciso revisitar anotações, revisitar aquilo que a própria Sagrada Escritura coloca lá na sua introdução, e mesmo assim muito complexo. Então vamos juntos. As cartas de Paulo são escritos ocasionais. Para cada ocasião da nossa vida, um conselho bonito. Primeira carta de São Paulo é escrita à comunidade de Corinto. Minto, padre, é aos Romanos, Pai da Glória. A primeira carta aos Romanos. E aí são 16 capítulos. E qual é o tema desta carta? A salvação que vem pela fé. Quando desejo a salvação, obviamente eu devo conhecer aquele que me concede a salvação. O Deus da vida. E esse Deus, ele nos é revelado através do Cristo Jesus. Então, Paulo está escrevendo à comunidade romana, e é interessante que esta deve conhecer Jesus. E nós conhecemos Jesus, segundo Paulo, nesta carta, aprendendo primeiramente o judaísmo. Então, claro, Jesus é judeu e enculturou-se nasceu nesta cultura, e é preciso conhecê-la.
Então, toda a história do judaísmo presente nesta primeira carta que Paulo escreve aos Romanos. São 16 capítulos e diz Paulo, esse Jesus, ele tem um projeto para cada um de nós. Vivenciarmos na plenitude a lei. Por esta razão, ele retoma o judaísmo. Porque ali, perdoe-me, porque ali está explícito a lei dada a quem? A Moisés. E é preciso adentrar nas raízes desta religião, a religião judaica. Então você que entra numa comunidade de fé, você deve conhecer os princípios desta comunidade de fé. Eu quero ser cristão católico. Obviamente, eu devo conhecer os princípios do catolicismo. Quais são eles? Então, meu querido, minha querida, Paulo vem colocar esta verdade na carta escrita à comunidade dos romanos. Aderir a Cristo é condição para a salvação. Então, eu quero ser salvo, eu vou ser salvo em Cristo Jesus. Depois, nós temos duas cartas escritas à comunidade de Coríntios. Primeira e segunda carta de Paulo à comunidade dos Coríntios. E aqui é interessante, Corinto é uma cidade portuária. Uma cidade portuária. E nesta cidade nós vamos encontrar vários templos. E um dos templos mais importantes na comunidade de Corinto é o templo a Afrodite, a deusa do amor. Ora, cidade portuária, nós já podemos entender o que acontece geralmente, ou acontecia, hoje nem tanto, mas o que acontecia em uma grande cidade portuária naquele tempo. E ali, um templo dedicado a uma deusa, a deusa do amor. Paulo entra nesta comunidade e é interessante, ele vem ordenar a lei da pureza, dos costumes, do matrimônio, da virgindade. E é interessante que nós vamos entender e compreender aquele bonito texto que no matrimônio muitas vezes nós cantamos. O amor, um elogio ao amor. O amor tudo crê, o amor tudo supera, o amor tudo suporta. Então vale a pena entender e compreender a partir desta verdade. A valorização dos costumes, a valorização da moral, da ética, do respeito ao corpo. Então Paulo vai levantar estes temas na primeira carta aos Coríntios, e a segunda carta é uma reafirmação destes princípios objetivos que todo homem e que toda mulher deve vivenciar. Na verdade, toda pessoa de bom senso, não é? Então nós somos chamados e chamadas na primeira e na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, a vivência e a valorização do amor. O amor tudo desculpa, o amor tudo crê, mas não é aquele amor também, não é, de cabecinha pequena. Muitas vezes nós somos convidados e convidadas à vivência do amor na justiça, na prática da justiça. Vale a pena ler, reler, retomar esses princípios, não é? Relações abertas, mas sempre com o princípio da fidelidade a Cristo Jesus. Bem, terminada a carta de São Paulo aos Coríntios, nós vamos entrar numa carta chamada aos Gálatas. São 6 capítulos. Bem, uma carta vibrante. E nós a temos diante do quê? Da liberdade cristã. A lei, obviamente, ela é colocada como preceito, mas mesmo diante da lei, nós somos chamados ao princípio da liberdade. E quem é que nos leva a viver a liberdade em Cristo? O Espírito Santo. Então, lendo a carta aos Gálatas, entendamos e compreendamos
que a lei é princípio objetivado, mas mesmo diante da lei nós somos livres, homens e mulheres livres. E, interpretando a lei segundo a égide do Espírito, nós vamos entender e compreender que a lei não nos escraviza, mas a lei nos liberta, porque princípio legado do Espírito. E todo homem e toda mulher que vive a lei, mas de acordo com o Espírito, é um homem livre. Ora, vamos entender e compreender esse princípio. Eu sou padre, mas eu sou livre diante da lei. Porém, eu devo ser sempre conduzido pelo Espírito, porque senão eu me torno também escravo das minhas próprias paixões. Por esta razão a lei é necessária. É necessária a lei, mas sempre deve ser interpretada segundo o Espírito. Então, Paulo vem trazer aos Gálatas esta compreensão de que nós somos homens e mulheres livres mesmo diante da lei. E a lei não nos escraviza, não, quando o Espírito nos ajuda a compreender a lei. Depois, um outro assunto interessante na carta que Paulo nos lega é a de estarmos, irmãos e irmãs, colocando a nossa fé em relação às nossas obras. A fé sem obras é morta. Da mesma forma, as obras sem a fé são sem razão. Eu faço muitas obras, mas religião, fé, não a tenho. Então, cuidado. Leia a carta que Paulo escreve aos Gálatas, principalmente no capítulo 5 e no capítulo 6. Vale a pena você que tem essa mentalidade. E Paulo aqui vai fazer um paragone bonito com o sacrifício de Abraão. Quando Abraão pega o filho e, em obediência à palavra do Senhor, ele o sacrificará. Deus é o Senhor da vida e da história, e Ele quer que o homem viva na liberdade, mas sempre crendo num poder superior, e esse poder superior para nós é Deus, aqui visibilizado em Cristo Jesus. E Ele se sacrificou a si mesmo de forma livre e assim nos resgatou. Então, Paulo, na carta aos Gálatas, traz para nós o princípio da lei, vivida sob a égide do Espírito, bem como a valorização das nossas obras, que, realizadas em Deus, nos trazem a gratificação. De Gálatas, nós vamos para Efésios, a vida plena em Cristo Jesus. Efésios abre 6 pequenos capítulos, abre para nós um esplêndido e maravilhosa contemplação do Cristo Senhor. E Ele quer que todos nós, em Cristo, sejamos homens e mulheres capazes da vivência da santidade. Mas não isolados. Ele nos quer ligados e ligadas a uma comunidade de fé. Portanto, faz-se necessário a unidade eclesial, a unidade da igreja. Eu sou igreja, você é igreja, e nós juntos servimos ao Cristo, o nosso Senhor. Vale a pena ter esse princípio dentro do nosso coração. Ele quer, antes de tudo, aqui também, que a família se autocompreenda como comunidade e comunidade de fé. Bonito capítulo 5 de Efésios para entender e compreender esta verdade. Homem e mulher se respeitem. Homem e mulher eduquem os seus filhos na fé. Em tempos de crise, e aí muitas pessoas fazem críticas ácidas, vamos ler a palavra de Deus. O que nos diz a palavra?
vale entender que eu, enquanto pai, enquanto mãe, tenho grave responsabilidade para com aqueles que eu gero. E eu também os gero pela fé. Eu já disse isso. E muitas vezes, algumas pessoas afirmam, e me dói na alma, no corpo e na alma. Vocês pais têm o grave compromisso. De quê? De educarem os vossos filhos na fé e pela fé. E serem fiéis a eles principalmente. Muitas pessoas falam, eu vou aqui citar um tema, do aborto. Mas quantos vocês abortam pela separação, pela indignidade da separação? Nós vamos olhar para o aborto só no ventre. E aqueles que vocês abortam quando vocês se separam? Me desculpe aqui, tá? Não é desabafo. Mas veja, quantos pais e quantas mães propalam nesse período, principalmente agora. E isso me dá, assim, um nó na garganta. E me vem uma lágrima. Não nos olhos, mas na garganta. Porque nós não entendemos e compreendemos o princípio de Paulo no capítulo 5 de Efésios. E aí nós ficamos parecendo abelhas ou zangões. Zum, 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 zum. Mas e o compromisso consigo mesmo, diante do sim dado no altar? Peguei o capítulo 13 da carta de Paulo, de Paulo aos Coríntios. Capítulo 13. O amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo supera. E agora 5 de Efésios. Obviamente que a igreja tem os seus caminhos, não é? Aqui para os casais que vivem a crise, tem os seus caminhos. Vale entender e compreender, mas muitas vezes a acusação, ela gera um asco. E ao mesmo tempo nós devemos ser capazes de nos autoquestionarmos. Falamos do aborto no ventre, mas e aqueles que nós esquecemos quando o trazemos à vida? E numa situação de crise, nós o deixamos de lado. Eu vou lá de vez em quando, pego uma vez por semana. Pai da luz, como cresço na divisão? Então é preciso, não é? A reciprocidade entre pais e filhos, entre patrões e escravos, homens e mulheres que se dedicam verdadeiramente a Cristo, e Cristo se faz em nós para que nós nos façamos em Cristo na plenitude. Ele veio para a unidade e não para a divisão. E aqui também a questão de processos, não é? Nesses processos eleitorais em que vivemos nesse tempo, vale refletir sobre o princípio da unidade, mas a unidade lá na família, antes de ficar tacando pérolas, que de repente são preciosas e às vezes nós delas nos esquecemos. Depois, 4 capítulos de Filipenses. E esta comunidade, a esta comunidade Paulo escreve da prisão. Ele está preso. E aí ele escreve a comunidade de Filipos, porque ali nessa comunidade ele fez muitas amizades. E ele tem essa comunidade no coração. E ele escreve a esta comunidade um hino cristológico. Nós poderíamos tomá-lo, não é? O hino cristológico de Paulo, já no 1º capítulo. Vale a pena. Cristo, ele vem para nos ajudar a vivermos sem competições. Não é? Ele não nos quer homens e mulheres de inveja, de rivalidade, mas sempre nos tratando com boa vontade e na boa vontade. Então, ele vem nos ajudar a entender e compreender que o Senhor nos quer homens e mulheres também capazes do sofrimento, humilhação, exaltação de Paulo e o sofrimento, para que nós sejamos homens e mulheres maduros na fé. Volto ao princípio anterior. Mas eu estou sofrendo. Mas às vezes o sofrimento, ele serve-nos para a nossa purificação interior. E volto sempre àquele princípio lá do Antigo Testamento. O povo sofre porque é infiel.
infiel a Deus. E aí tem um rei déspota que também é infiel. Veja lá, Antigo Testamento. Veja com carinho, nós já passamos no Antigo Testamento, mas Paulo aqui vai recordar o princípio. Sejamos homens e mulheres maduros na fé. E este texto, eu tenho assim, muito prazer em rezá-lo. Não é? Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que a bondade de vocês seja conhecida por todos. O Senhor está próximo. Não se aflijam por nada, que as necessidades de vocês sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração e da súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que supera toda compreensão, guardará os corações e pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Ocupem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, que tenha virtude e seja digno de reconhecimento. Pratiquem o que aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então tenhamos esses princípios dentro do nosso coração. Filipenses, passamos para Colossenses, 4 capítulos. E aí não é Paulo verdadeiramente, e pode até ser que ele seja o autor desta carta, mas ele envia um mensageiro seu para Colossas. Uma mensagem que se multiplica em bênçãos, a centralidade de Cristo e a plenitude do seu mistério. Então, vivam na plenitude de Cristo. É o convite que Paulo faz aos colossenses. Mas a cada um de nós, eu digo que a palavra de Deus é viva, eficaz e atuante. Ela não passa jamais. Para cada comunidade, uma mensagem. Ontem, e esta mensagem continua sendo para o nosso hoje. Depois, duas cartas à comunidade de Tessalônica. A primeira com 5 capítulos e a segunda com 3 capítulos. Então, o apóstolo, ele, nesta comunidade, parece ter encontrado um local para desafogar as suas lágrimas, não é? E ao mesmo tempo desafogar o coração. E aqui ele nos fala da questão bonita. Nós muitas vezes sentimos saudades, mas saudades de quem? Daqueles irmãos e irmãs nossos que já partiram do nosso convívio. Então Paulo vem nos dar um bonito conselho nas duas cartas. Bem, na primeira carta, que todos nós aguardemos ansiosos o dia do Senhor. É interessante. Então, muitas vezes olhamos para o passado, mas não devemos viver de nostalgia. Mas olhemos também para o presente e não vivamos de nostalgia, porque o Senhor nos aguarda a todos. Então, um consolo. Ter saudades, mas ao mesmo tempo olhar para o futuro. E o nosso futuro, qual é? O da parousia. Então, esta verdade está presente na carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E aí, meu querido, minha querida, vamos olhar para 3 cartas num conjunto só. Timóteo 1, Timóteo 2 e Tito. 3 cartas, não é? Claro que uma carta de Timóteo, a mesma pessoa, mas Paulo tem esses 2 como grandes amigos do coração. E Paulo está orientando seus amigos a tomarem muito cuidado com as falsas heresias, não se deixar seduzir por situações e problemas. E ao mesmo tempo, eu amo a palavra de Paulo a Timóteo, porque ele vai dar um suave e bom conselho a este. Guarde com carinho aquilo que você aprendeu, e você sabe muito bem de quem. A valorização daquilo que nós aprendemos de nossos antepassados, primeiramente dos nossos avós.
Você muito bem sabe de quem você aprendeu, da sua avó Lloyd, de sua mãe Eunice. Vale a pena guardar os ensinamentos que nós recebemos. E tão facilmente muitos jogam fora, literalmente. Não valorizam a cultura, não valorizam a religião, a fé herdada. Jogam lá fora. Até parece que isso já não serve mais para você, nem para os seus filhos. Tem pessoas que pulam daqui para lá. Eu estou aqui, eu recebi o sacramento do batismo, mas não valeu. Como? A graça não vale? Valeu para os seus avós, para os seus pais e não vale para você? Onde está a sua fidelidade a Cristo? Meu querido, minha querida, é preciso pensar e repensar, ler e refletir as cartas que Paulo escreve para as comunidades e aqui de modo primeiro para os amigos que estão diante de uma comunidade de fé. São apóstolos, são anciões, são pastores ali ligados a Cristo e não devem se desvirtuar, devem se manter fiéis. Então, 1 Timóteo 6 capítulos, 2 Timóteo 4 capítulos, Tito 3 capítulos. Então, estes amigos devem viver a fidelidade e levar as pessoas à fidelidade a Cristo. E, ao mesmo tempo, a valorização do banquete celeste, aquele que nós já vivemos aqui na Eucaristia. Depois encontramos Filémon, a menor carta de Paulo, 25 versículos, uma carta que resgata os ideais de liberdade e não ao escravismo, mas sim o amor e a fraternidade. É um amigo de Paulo que acompanhou até a prisão, Filémon, ele tem um escravo, e esse escravo se chama Onésimo, e ele deve voltar para o patrão. Então daí, o não ao escravismo, mas ao amor e à fraternidade. E por último, a carta de Paulo aos Hebreus, não necessariamente de Paulo, mas escrita por um discípulo anônimo de Paulo. E aqui a concepção da fé e a atitude perante a lei. É um belo tratado de cristologia. Vale a pena tê-lo presente. Vale a pena ter presente as 14 cartas de Paulo para sermos homens e mulheres de autenticidade. Depois, temos mais outras 3 cartas. Já vimos as cartas de João, as 3 cartas de João, e nos restam 3. 1 Pedro, 2 Pedro e Judas. A primeira carta de Pedro são 5 capítulos. De Pedro apóstolo aos que residem na dispersão. Na verdade, dispersão ou diáspora, não é? Nós estávamos diáspora lá no Antigo Testamento, quando o povo se dispersa. E aqui também, o apóstolo que sofreu a provação, falhou e chorou amargamente, Pedro. Toda a salvação é obra de Deus, por meio de Jesus Cristo. O cristão responde com a fé, a esperança e a constância no amor. Então, essas 2 cartas de Pedro, ela traz essa questão da dispersão, mas ao mesmo tempo nós, na dispersão, devemos manter a fé. Manter a fé, a esperança e a constância no amor a Cristo Jesus. E nós estamos nesse tempo, viu? Um tempo de dispersão. E o que nós precisamos? Manter a fé, a firmeza na fé. Não irmos em conselhos, não irmos em dicas, mas pela nossa consciência. Pela nossa consciência. E a nossa consciência que nos leva a viver a liberdade. Então que Deus me ajude e a você também. Depois a carta de Judas, são 25 versículos. A carta é um escrito contra os falsos doutores. Nos ensina que diante de certos erros doutrinais e morais, é preciso tomar posição clara e firme. E eu já disse, não é? Muitos estão falando, o aborto, mas e o aborto? E a separação? E a divisão de família?